Olá, eu sou o pastor Edson Reis, quero convidá-lo a nos acompanhar nas redes sociais, elas já estão aparecendo aí. Quero também convidar você a assistir sermões maravilhosos da Palavra de Deus, a Palavra de Deus pregada com muita responsabilidade. A partir de agora, no nosso canal Pela Bíblia, vamos deixar para você sempre uma mensagem edificante, onde você vai edificar a sua fé e também compartilhar com outros as maravilhas da Palavra de Deus. Assista conosco agora mais um tema para a edificação da sua vida. Trabalhar o livro de Jó. Jó capítulo 1, se der tempo o 2. Mas eu quero trazer para vocês um livro que é muito prático na nossa vida. Um livro que vai nos ajudar a enfrentarmos algumas situações de um modo melhor. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção em cada palavra do que eu vou falar, porque eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito. Vamos, como sempre, texto a texto. Jó capítulo 1, eu estou lendo na NVI. Se você não tem aí ou quer acompanhar por igual, acompanha na tela. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Deixa eu só dar um fundo histórico para você entender melhor essa história. Bom, em primeiro lugar, o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. O escritor desse livro é Moisés. É engraçado, né? Porque ele está separado de todos os escritos de Moisés. Mas foi Moisés o escritor do livro. Provavelmente, Moisés, ele tem conhecimento da história de Jó, ou conheceu pessoalmente a Jó, durante o período que ele estava cuidando das ovelhas de Jetro, nas regiões de Midian. Então ele passa a trazer para nós a história desse homem que enfrentou diversas provações. O nome Jó, embora seja apenas de 2 letras, o nome Jó significa perseguido ou odiado. Alguém já conheceu alguém aqui com o nome de Jó? Eu conheci o Jó, filho do irmão Lopes. Era TJ ele. Mas aquele lá, foi difícil a vida dele, hein? Fez jus ao nome, mas porque quis. Aí, irmãos, Jó, perseguido ou odiado. E Moisés começa dizendo que tinha esse homem na terra de Uz. E esse homem tinha boas qualidades. Ele tinha boas qualidades. Veja aí na Bíblia. Nós destacamos no versículo 1 que ele era um homem íntegro. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem justo. Temia a Deus e desviava-se do mal. O tipo do crente ideal era o Jó. Esse era o tipo do crente ideal. Homem íntegro, justo, temia Deus e se desviava do mal. Irmãos, eu fico analisando, quando nós olhamos essa descrição de Jó, e nós olhamos hoje o mundo em que nós vivemos. Olhamos o mundo em que nós vivemos. Olhamos o nosso próprio círculo de amigos. Será que nós conseguimos pensar nessas qualidades de Jó? Uma pessoa íntegra. Lembrando, irmãos, que não tinha lei mosaica. Não tinha lei mosaica. Jó não era israelita. Jó era um homem gentil que vivia em uma região distante.
Sabe o que eu estou querendo te mostrar nessa primeira fase? Que é possível, irmãos, é possível Deus olhar para você. No teu coração, Deus lê que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa justa e que você evita o mal. Talvez você diga, puxa, ancião, mas nós temos tantos erros, temos tantos pecados. Temos, irmãos, temos. Mas como é o teu coração para com Deus? Como é o teu coração para com Deus? Era o caso de Jó. Não é que Jó não falhasse. Ele falhava. Mas assim como Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, mesmo diante de tamanhas atrocidades cometidas por Davi, que não foram poucas, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus, ele olha de uma maneira diferente. E o Jó é retratado exatamente assim. Quem conheceu um pouquinho quem era o Jó aí? Dá um amém. Amém. Jó era íntegro. Jó era justo. E Jó era temente a Deus. Esse era o Jó. Talvez nós conhecêssemos Jó pessoalmente, nós iríamos gostar de ser amigos de Jó. E aí o texto continua. Tinha ele 7 filhas, 7 filhos e 3 filhas. Família grande, família do tempo patriarcal. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Irmãos, nós conseguimos descobrir uma outra situação na vida de Jó. Jó era... Não entendi. Rico. Jó era riquíssimo. Então imagina, o Jó tinha todas as qualidades que normalmente um rico do nosso tempo não tem. Concorda? Ele era justo, íntegro, temia a Deus, se desviava do mal e era um homem rico. Era o mais rico do Oriente. Talvez quando nós falamos em pessoas ricas, qual é a ideia que nos faz? Pessoas completamente distantes, pessoas arrogantes, pessoas que têm a sua confiança no dinheiro. Jó não. Jó tinha dinheiro, mas ele temia a Deus. Irmãos, essa é uma das maiores qualidades que o homem pode ter: ser temente a Deus. Ser temente a Deus não significa ter medo de Deus. Significa ter medo de Deus. Vou dar um exemplo. Imagine que você está com um problema na sua habilitação. Perdeu 20 pontos. Algum dos irmãos aqui já perdeu 20 pontos? Não. Alguém já perdeu aí? Não. Perdeu também já? Não. A gente perde, né, irmão? De vez em quando, né? Já perdeu, varão? Não. Aí, irmão, funciona assim, né? O irmão sabe que se o guarda encontrar com ele e parar ele vai tomar uma chamada, tal, não sei o quê. Então, o que a gente faz? Você vê o guarda, você fica com medo do guarda, não é? Com medo. Você tá com gente que já perdeu a carta também, varão, que você tá rindo muito. É, você mesmo. É, varão. Você tá com gente que já perdeu a carta também. Aí, irmão, você fica com medo do guarda, não é? Agora, quando você tá todo regular e o guarda tá lá e ele manda você encostar, você não tem medo dele, mas você é temente à autoridade no seguinte sentido: eu devo encostar para uma revista, certo? Ou seja,
você tem respeito pela autoridade. Isto é ser temente a Deus, é respeitar a Deus, não é ter medo de Deus, como se Deus vai te dar uma bronca, como se Deus vai te mandar para o inferno, porque crente também gosta, né? Tem um negócio que crente gosta, vai mandar os outros para o inferno. Já viu isso aí? Quer dizer, ninguém nem foi julgado ainda, ninguém nem foi julgado, mas o crente já, desse jeito, é a nossa concepção judaico-cristã, né? Desde os primórdios a gente colocou essas duas coisas na cabeça, duas coisas completamente erradas. Mas aí, irmãos, você é temente à autoridade, assim deve ser com Deus. Você não pode ter Deus na sua vida como Zeus. Eu sempre falo isso. É Zeus que fica muito irado. Zeus fica muito irado. Toda vez que o ser humano tem um prazer na vida, o Zeus fica bravo, o Zeus fica com inveja do ser humano. Você não pode ter esse Deus nosso como sendo Zeus. Você tem que ser temente no sentido de ter reverência a Deus, no sentido de ter respeito por Deus, sabe? No sentido de reconhecer Deus como soberano da sua vida. E era o caso do Jó. O Jó era desse jeito. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Veja, irmãos, Jó tinha tudo na vida. Jó tinha uma família completamente unida. Os filhos de Jó já eram criados e eles tinham já a sua emancipação, e eles gostavam de dar um banquete, cada um de sua vez. Tem alguns escritores que sugerem que esse cada um de sua vez, na realidade trata-se de momentos em que eles comemoravam o seu próprio aniversário. Aí o que acontece? Eles comemoravam cada um no seu dia, e eles eram unidos. Os 10 irmãos iam para lá, se reuniam, era aquela festa na casa do Jó. Você consegue imaginar como o Jó era feliz? Rico, temente a Deus, justo, íntegro, desviava-se do mal, tinha uma família grande e unida. Talvez é o ideal de qualquer mortal, o que Jó tinha. Versículo 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Irmãos, olha que homem que agradava a Deus. Os filhos dele estavam se divertindo no banquete, comiam, bebiam, namoravam. E aí o Jó, em casa, o Jó fazia um sacrifício por cada um deles. O Jó era um sacerdote patriarcal. Mas o interessante nisso era o temor de Jó que os filhos tivessem, conforme ele diz aqui, amaldiçoado a Deus. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas que pode nos fazer facilmente amaldiçoar a Deus é a independência de Deus. É a pessoa achar que não precisa de Deus. Você sabia que os países ricos, como por exemplo Dinamarca, Suíça, Finlândia, Suécia, são os países mais ricos do mundo? Você sabia que nesses países o número de ateus é muito grande? Sabia disso? O número de ateus é muito grande. São pessoas que amaldiçoam a Deus.
Por quê? Porque eles, na cabeça deles, eles não precisam de Deus, porque eles têm muito dinheiro. Você sabia que, ao contrário, na África, o número de crentes e de pessoas ligadas à religião tem crescido de modo espantoso? Por quê? Porque é muito pobre. Então as pessoas buscam a necessidade de Deus. O Jó, ele está diante dessa situação. Eu não quero que meus filhos, eles se esqueçam de Deus. Então, irmãos, vai aqui esse exemplo. Vai aqui esse exemplo. Cuidado para você não se esquecer de Deus diante das situações que você enfrenta, principalmente quando elas são boas. Principalmente quando elas são boas. Irmão, tem umas coisas que Deus, ele olha assim. Deus, ele olha e é aí que ele vê o temor da pessoa. Sabe? Eu faço como disse o apóstolo Paulo, que eu quero contar um exemplo para vocês. O apóstolo Paulo, irmãos, ele disse assim: olha, Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, como Jó era, como os filhos de Jó também eram, todos nós éramos. Mas, irmão, sabe o que Deus lê no seu coração? É a reverência e o temor que você tem dele. Eu vou contar um exemplo. Isso pode ser uma coisa boba, irmãos. Isso pode ser uma coisa boba. Mas é aí que eu digo que é você buscar ter relacionamento com Deus e agradecer a Deus. Eu todas as noites eu levanto de madrugada. Alguém sabe por que me levanto como todo bom crente? Errou, varão. Eu coloquei o todo bom crente para poder enfeitar essa frase. Exatamente porque era para sugerir vocês dizer orar. Não. Eu levanto para ir beber água. Levanto para ir beber água e para ir no banheiro, porque eu já oro antes, varão. Porque tem uns crentes também que falam que Deus ouve mais de madrugada. Sabia disso aí, varão? Você sabe por que Deus ouve mais de madrugada? Como crente é bicho besta, né, mãe? Meu Pai eterno. Eles falam que é porque está todo mundo dormindo, e aí as linhas de comunicação com Deus estão mais livres de madrugada. Ô, irmão, pelo amor de Deus, quem já passou dessa fase aí, dá um amém, pelo amor de Deus. Isso aí não existe, irmão. A Bíblia chama Deus de ouvinte de oração. Mas vamos lá. Então, irmão, eu levanto toda noite. É assim, quando é um problema com você, você pode esperar das 2 horas da manhã, de 2 até 2:30, que o meu relógio biológico, ele vai me acordar, eu vou beber água e vou ao banheiro. De 2 a 2:30 da manhã, deu um problema aqui. Não, posso mandar uma mensagem para o ancião esse horário tranquilo, que eu sei que ele vai estar acordado, porque eu estou. Aí, irmãos, eu chego na geladeira para beber água. É isso aqui que eu quero dar o exemplo para vocês. Eu chego na geladeira para beber água, ou para beber uma Coca-Cola à noite, que crente também gosta de Coca-Cola, né? E Coca-Cola às vezes mata mais cedo do que água. Aí eu chego de madrugada, irmão, assim, ó. Irmãos, eu não sei pegar o copo de água ou um pouquinho de Coca-Cola e não orar agradecendo a Deus por aquele momento que eu estou acordado bebendo aquela água. Coisa simples, né? É simples, irmão, mas revela a dependência de Deus. Porque você está com tanta ganância de beber água na madrugada, que parece que você é autossuficiente. Você só pega da geladeira e bebe. Não, irmão, você pega da geladeira e bebe porque Deus está te permitindo fazer aquilo. Você pega da geladeira e bebe, mas pode te dar um choque térmico no momento e você morrer. Então a pessoa tem que ser temente a Deus, sabe? E então eu sempre faço isso, irmãos. Isso revela o quê? Que você entende que Deus está no controle da sua vida. Não é eu que tenho autonomia de ir lá, pegar, beber, né? Não, é entender que Deus está no controle. E isso, irmãos, se evidencia sempre em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz, irmãos. Nunca caia na besteira de amaldiçoar a Deus nas suas ações. Que era exatamente o temor do Jó. Sabe? Ai,
eu comprei isso porque eu posso comprar. Não, irmão. Agradece já até antes de comprar. Isso mostra que você reconhece que é Deus quem está te dando aquilo. Quem entendeu o que eu estou falando? Você reconhece que Deus está te dando, né? Eu estou conseguindo um emprego novo. Agradece antes. Agradece sabendo que Deus está te dando. Deus está no controle. Era o caso de Jó. Ele era tão temente, irmão, porque sabe o que é você ter tudo na vida? O Jó tinha. Sabe quando o negócio vai tão bem? Eu não sei se já teve alguém aqui que o negócio estava tão bem que dá medo. Já teve alguém aqui nessa fase na vida? Vamos ver, já teve alguém aí? Levanta a mão aí. Vamos ver. O negócio está tão bem que você fica com medo. Você fala, rapaz, mas está dando tudo certo. Irmão, o Jó era desse jeito. Dava tão certo que ele falava assim, cara, isso aqui não é nada meu, tem que agradecer a Deus. Aí ele fazia um sacrifício pelos filhos. Esse era o Jó. Quem entendeu o exemplo de Jó aí, irmão? Dá um amém. Amém. Você não acha que é prático você entender um pouquinho mais como agradecer a Deus na sua vida? Cuidado, irmãos. Amaldiçoar a Deus significa você achar que você não precisa dele. Significa você achar que você é mais você. Significa você achar que você tem poder e controle sobre a sua vida. E não tem, irmão. É Deus. Eu fico pensando, porque de vez em quando a gente pensa, varão. Eu fico pensando, irmãos. Há pouco tempo atrás, um apresentador famoso morreu na sua casa em Orlando, o Gugu, porque ele tomou um tombo de 4 metros de altura. Eu fui ler um pouquinho sobre ele, né? Ele já tinha uma casa lá, tal, foi ele que pegou essa casa aí que era melhor. Era o sonho da vida dele, que ele não pôde usufruir. Não pôde usufruir. Mas ele tinha tudo, mas não pôde usufruir um sonho. Sabe o que eu estou mostrando para você? A fragilidade do ser humano. Porque tem uns místicos, né? Que vão colocar um monte de coisa, vão falar que ele fez isso, que ele fez aquilo, sabe? Idiotice. Foi uma fatalidade. Mas são as fatalidades, irmãos, que mostram que nós não somos nada. Era o que o Jó pensava. Era o que o Jó pensava. Eu não sou nada, eu tenho tudo isso aqui porque Deus me deu. Pode ser que os meus filhos estão errando perante Deus, então eu vou fazer um sacrifício por eles. Veja que homem apreciável. Você não gostaria de ter amizade com um homem desse? Claro que sim. Você só seria influenciado para o bem. E aí, depois da apresentação do Jó, começa a ter uma fase na vida do Jó, que Moisés vai contar para a gente agora. Ele diz, certo dia, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Bom, Deus, no céu, também tem as suas reuniões de adoração. O que nós temos aqui na terra, irmãos, é uma representação do que Deus tem no céu, tá? Deus também tem as suas reuniões de adoração. Todos os anjos vivem para adorar a Jeová. E os anjos estavam lá adorando. Mas, diz a Bíblia que Satanás veio e entrou também lá na presença. Bom, claro que Deus nunca é pego de surpresa, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Deus não é pego de surpresa e Deus sabia por onde Satanás andava. Mas aquilo era simplesmente para poder puxar a resposta de Satanás. E ele fala, de onde você vem? Aliás, varão, uma vez eu fui numa igreja, eu até dei risada na hora que eu não tinha entendido, depois eu fui entender. Porque o pastor falou que não gostava muito de pregador itinerante.
porque ele lembrava o pai de todos os itinerantes, o primeiro que ficava andando pela terra e perambulando por ela, que era o Satanás. Aí ele falou assim: mas o senhor já viu, pastor, quem é o pai de todos os itinerantes? Eu falei: não. Porque ele perguntou: o senhor deixa itinerante pregar lá na sua igreja? Eu falei: não, você só passa na porta, né? Ele falou: o pai de todos os itinerantes está lá no livro de Jó. Bom, você não entendeu a piada, você pergunta para mim depois que eu explico. Aí, irmão, o Satanás ele vem, ele entra lá no meio da reunião. Ó, eu vim de perambular a terra e andar por ela. Ele não tinha mais o que fazer, não tinha mais vaga no céu, tinha perdido, né, a graça de Deus. Então o Satanás ele ficava rodando. Aí disse o Senhor a Satanás, porque Deus conhecia o que Satanás tinha no coração, irmãos. Deus conhecia o que Satanás tinha no coração. Então o Senhor disse assim para Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha só a alegria de Deus, irmão, em ter Jó como servo. Olha a alegria de Deus. O Jó está sendo mostrado para Satanás como exemplo. O cara mais íntegro da terra. Você imagine, isso aqui está se dando por volta do ano 1500 antes de Cristo. 1500 antes de Cristo. Tá? Que é quando o Pentateuco foi escrito. 1500 anos antes de Cristo. Tá? 1500 anos antes. Isso aqui está por volta do ano 2000, mil e pouco. Não. Ano 1500 mesmo, 1513, é isso aí. 1513 antes de Cristo. 1500 anos. É que o calendário lá é ao contrário, ele é decrescente. 1500 anos antes de Cristo. Irmão, você imagine, a terra estava cheia de gente. Já tinha se passado 2500 anos de história. Você já parou para pensar? O Brasil com 500 anos, hoje nós temos 200 milhões de habitantes. Você já imaginou? Passaram-se 2500 anos de história humana. Quanta gente já tinha nessa terra de Deus? E a Bíblia diz que Jó, o diabo andou e não achou ninguém igual Jó. Já parou para pensar, irmão? Que homem! E aí, Satanás, versículo 9. Satanás disse assim, ó: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Irmão, Satanás, o bicho é astuto. Olha com quem que ele está falando. Ele está falando com Deus. Deus que conhece todo o trajeto da história para onde o Satanás vai levar o assunto. Mas ele tenta colocar dúvida na cabeça de Deus. Você já parou para pensar nisso aí? Ele tenta colocar dúvida na cabeça de Deus. Peraí, será que o Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não pusestes tu uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Irmão, olha só o que Satanás fala para Deus. Tá bom, você está aí falando do Jó. O Jó é bonzinho, o Jó é isso, o Jó é aquilo. Então tá, então tira tudo que você deu para ele. Vamos ver, você deu tudo para ele. Tipo assim, te servir desse jeito, até eu sirvo. Essa é a fala do diabo. Só que ele esqueceu que ele estava no céu, e a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo de 13 até o 15, que ele era o querubim ungido. Disse que ele era o mais lindo. Satanás foi o primeiro anjo criado por Deus. Você imagina? Então imagina como esse anjo era lindo. Ele tinha tudo.
Agora ele está invejando um ser humano. Ele está invejando o Jó. Ué, claro que o Jó vai ser íntegro. Claro que o Jó vai ser, ele tem medo de perder tudo. Versículo 11. O diabo diz assim para Deus: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Irmão, olha, Satanás, ele aposta. Satanás, ele aposta. Satanás, ele aposta que você só serve a Deus por causa das suas consecuções financeiras ou por causa das suas consecuções materiais. Satanás aposta nisso. Por quê? Satanás não lê coração. Deus lê. E aí, é por isso que hoje tem muito crente perdido dentro da igreja. Por isso que hoje tem muito crente perdido dentro da igreja. Por quê? Porque eles respondem exatamente aos anseios de Satanás. Por isso. Tipo assim, eu vou para a igreja para quê? Campanha financeira. Não é isso? Eu vou para a igreja para quê? Para Deus me abençoar. Eu vou para a igreja para quê? Só consecuções. E aí, irmãos, o crente que vai para a igreja com esse tipo de pensamento, será que ele consegue passar na hora da prova? Na hora da dificuldade? Será que ele consegue responder como Paulo? Aprendi a ter dinheiro e aprendi a não ter. Em todas as coisas eu sou autossuficiente. Eu aprendi a comer caviar, mas eu também aprendi a comer pão com ovo. Essa é a fala do Paulo. E é o crente que Deus aposta. Esse é o crente que Deus aposta, irmão. Porque crente é assim, ó. E isso é um negócio, irmãos, que é incrível. Isso é incrível. O crente medíocre, ele busca Deus até a hora que a bênção dele chegou. Sabia disso aí, varão? A bênção chegou, ele dá mais um tempinho, agora ele não precisa mais de Deus. Agora não precisa mais de Deus, não. Irmão, eu já conheci crente, que ele falava assim, ó: não, eu parei de ir para a igreja. Parei, não dá não. Ah, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo e tal. Eu fui até a hora que Deus me abençoou com o meu carro. Depois do meu carro, que eu vi que Deus estava abençoando e eu comecei a ver aquele monte de coisa lá, eu parei, eu não vou mais não. Esse é o tipo do crente que você encontra, crente cretino. Né? Crente que não tem um pingo de temor por Deus, não tem um pingo de amor a Deus. Ele serve a Deus porque ele quer extrair de Deus as bênçãos. Ele não quer servir o Deus das bênçãos. Ele quer apenas as bênçãos de Deus. E é esse crente que hoje está cheio no meio evangélico. Principalmente depois da teologia da prosperidade que Satanás implantou aí no meio das igrejas. Olha, você está vendo lá? O irmão vai na igreja porque você abençoou ele, hein? Só por isso. Irmãos, nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração as palavras de Abacuque. Deixa em Jó e vem comigo em Abacuque. Vamos me dar minha Bíblia, que se eu tirar daqui eu vou perder tempo, por gentileza. Vamos lá para Abacuque 3, para você ver o tipo de crente que Deus gosta. Porque esse tipo de crente que vai para a igreja só para receber bênção, irmão, esse tipo de crente aí você pode ter certeza que é o crente que o diabo gosta. Quem entendeu o que eu estou falando? Ai, pastor, o senhor fala cada coisa pesada, né? Mas é assim, irmão. O crente que o diabo gosta é o crente que quer bênção.
O crente que Deus gosta é o crente que quer o Deus das bênçãos. Abacuque 3, versículo 17. Olha aqui o tipo do crente que Deus gosta. Vamos pegar desde o 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Então entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descansa eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse aqui, irmãos, é o crente que Deus gosta. Eu ouvi isso, eu travei, não conseguia nem andar, senti os ossos apodrecerem, eu não conseguia me levantar, deu moleza nas pernas. Sabe quando você recebe aquela notícia que dá moleza nas pernas? Alguém já teve isso aí? Deu moleza nas pernas. O Abacuque falou assim: eu tô desse jeito, mas embora eu esteja desse jeito, ainda que a figueira não floresça, embora não tenha manada no curral, embora não tenha azeitonas, a gente não consiga produzir o óleo, eu vou regozijar-me, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Esse é o crente que Deus gosta, meu irmão. Esse é o crente que Deus aprecia. Agora, crente que só vai para a igreja, para a bênção, crente que vai para a igreja porque tem medo que Deus toma a mediocridade mínima que ele tem. Esse tipo de crente, não, Deus, é um favor que ele faz nem ir para a igreja. Porque Deus fala para esse tipo de crente assim: eu estou cansado dos seus holocaustos. Fala igual falou para Isaías: eu estou cansado dos hinos de vocês, eu estou cansado das festas de vocês, eu estou cansado dos sábados de vocês, eu não aguento mais esse tipo de adoração, porque é uma adoração prostituída. Quem vai para a igreja porque Deus dá bênçãos é um prostituto de crente. Isso que ele é. Porque as prostitutas são exatamente assim. E é exatamente o tipo de crente que esse sistema tem formado. Então Deus fala: eu estou cansado desse tipo de adoração. E é o crente que o diabo aposta. Acorda, varão. Aí o versículo continua assim. Versículo 11. Estende a tua mão e fere tudo que ele tem, com certeza te amaldiçoará na tua própria face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando no pasto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu e queimou totalmente as ovelhas e também os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os cadeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto ele ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete,
banquete, comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, quando de repente o vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto, rapou a cabeça e prostrou-se no chão em adoração. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei para lá. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem nada culpou a Deus. Irmão, esse homem parece que não existe, né? Parece que esse homem não existe. Porque você imagina, nada pode estar tão ruim que não venha piorar. Veja que o diabo, ele faz de uma maneira, irmãos, onde o Jó vai só aguentando o baque. Já viu aquele lance? Você bate o carro, dá PT. Mas qual que é a sua fala? Glória a Deus que eu estou vivo. Não aconteceu nada com a minha família. Não é assim? É assim que a gente pensa. E o diabo sabia disso também. Aí o que ele faz? Ele começa pelos bens materiais do Jó. Toma camelo, toma gado, toma tudo, mata os empregados de Jó. E o Jó vai ouvindo aquilo, estarrecido. Tipo, levou os camelos, a gente compra mais, que eu mais tenho dinheiro para comprar camelo. Levou as vacas, a gente compra outras aí. Por último de tudo, irmão, aí vem o golpe. Tua família morreu inteira. Aí o Jó não aguentou. Diz a Bíblia que ele adorou a Deus. Adorou a Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? E falou assim: quer saber de uma coisa? Eu saí nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar para lá nu. Deus continue sendo louvado. Esse é o crente, irmão, que o sistema evangélico não conseguiu formar ainda, mas que eu estou pregando para vocês para ajudá-los a se formar. Quem entendeu o que eu estou falando? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Seja engrandecido o nome de Jeová. Bom, como você acha que Satanás se sentiu? Como você acha que Satanás se sentiu? Passou vergonha, né? Porque ele falou assim, o Jó só te serve por causa do que você dá para ele. É fácil, não é? Passou vergonha. Vamos entrar no capítulo 2. Quem entendeu até aqui os princípios que eu estou ensinando para a igreja, levante a mão. Amém? Então vamos lá. Num outro dia, passou o tempo, o Jó tá lá lascado, perdeu tudo na vida. E o negócio está acontecendo. Está acontecendo, o Jó tá sem nada, irmão. Obrigado, varão. O Jó tá sem nada. Pobre. Banco, eu não quero nem ver a cara do Jó. Porque o banco é assim, irmão, quando você tem dinheiro, eu já tive dinheiro, é muito legal quando você tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, irmão, você chega lá no banco, no gerente, ele te recebe com um cafezinho, varão. Você não precisa nem pedir. Ele já chega assim, seu Jean, entra aí, senta aí. Ele está atendendo dois pobres. Se apareceu na porta do banco, ele já fala, então tá bom, eu vou passar a sua proposta, o senhor tá. Já traz café, a coisa mais linda do mundo, irmão. Quando você cai na história do Jó, varão, o gerente olha você assim, vai fazendo assim, fala pra secretária, diz que eu não tô, não. O Jó tava nessa situação, irmão. O gerente do banco do Jó não podia nem ver o Jó. Isso passou uns dias. Aí um outro dia, vamos pro capítulo 2. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. Você vê que o Satanás, irmão, o bicho é descarado, né?
Deus está fazendo reunião com os anjos. E ele vai lá também como se não tivesse acontecido nada, como se ele não tivesse contribuído para a porcaria que ele fez com a humanidade. E ele chega lá também, todos os anjos continência. Olha o Satanás também batendo continência para Deus. Aí, e Deus já está atento com ele, né? Deus já está vendo tudo que ele fez com o Jó. Aí Deus fala assim, ó. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: de perambular a terra e de andar por ela. Irmão, quando você não tiver nada para fazer, evita ficar rodando a terra. Isso é coisa do diabo. Fica em casa quietinho. Mano, evita. Minha mãe tem um ditado que ela diz assim: boa romaria faz quem em sua casa está em paz. Isso é um ditado da minha mãe. Eu preciso catalogar os ditados da minha mãe. Aí, irmão, continua a história. Diz assim, ó. Então o Senhor disse a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver me instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Deus sabia que o coração de Jó não estava nas riquezas. Deus sabia disso. Você está vendo como é que é o Jó? O Jó não é esse tipo de patife que você pensou que ele era, não. O Jó não é esse crente de campanha, não. O Jó não é esse cara que fica dando envelopinho na igreja para ficar rico, não. O Jó é um cara íntegro. Aí, irmão, aí olha o que o diabo faz. Olha como é que o diabo é. O diabo diz assim para Deus: pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Irmão, olha só que coisa. Deus, ele não está manipulando o Jó. O Jó não está nem sabendo o que está acontecendo nessa história aí. Só que tem uma coisa: Deus, ele conhece o seu coração da hora que você é formado, diz o Salmo número 139. Da hora que você é formado até a hora da sua morte. Deus conhece seu coração. E Deus sabia que o Jó não ia enganá-lo. Deus tinha certeza disso. Mas olha onde Satanás investe. Eu quero que você entenda isso. Satanás investe nos bens materiais. O homem só serve a Deus porque você dá coisas boas para ele. Ah, então o Jó não é esse camarada desse caráter, não. Então tá bom. Então agora, toca na vida dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. Porque é assim, né, irmão? Ah, deu PT no carro, mas graças a Deus que a minha família está viva. Graças a Deus que eu estou vivo, né? Olha aí a história. Ele sabe que tudo que o homem tem dará pela sua alma. Talvez você já acompanhou na história algumas pessoas muito ricas, que quando eles são desenganados pelos médicos, toda a riqueza deles, irmão, vai se consumindo. Cara que eu gostava muito, mas que está numa situação ruim hoje, é o Schumacher, né? Michael Schumacher. O cara não tinha mais o que fazer da vida de rico, irmãos. Não tinha mais o que fazer. Hoje, praticamente tudo que ele tinha está se acabando. Ele em cima de uma cama, vegetando. O que Satanás propõe para Deus em relação a Jó é isso. Vamos ver se ele vai te obedecer. Por isso, irmãos, um dia desse eu abri um vídeo na internet, e aí a moça dizia assim, né? Fazer negócio de coraçãozinho assim, eu nem sei fazer isso aí. Assim, ó, coraçãozinho. Ela abriu o vídeo assim, ó: saúde e paz. Que você tenha saúde, porque a paz é a gente quem faz. Ela falava. Eu achei bonitinho aquele ditado dela, mas é verdade, irmão. Porque se você tem saúde, irmão, você tem tudo na vida. Se você tem saúde, você tem tudo. O grande problema é que você só consegue parar para pensar nisso quando você perde a saúde. Você imagina, o Schumacher está com a cabeça funcionando. Mas você imagina, irmãos,
Se ele pudesse dar toda a fortuna dele, para ele fazer o que você está fazendo, você acha que ele dava? Ele dava. Ele dava e ele falava assim: próxima corrida de Fórmula 1, eu já recupero tudo de novo. Então, irmãos, Satanás ele aposta agora nisso em Jó. É por isso que você tem que tomar cuidado, você internauta que está me assistindo. Cuidado com essas propostas de cura. Eu vou naquela igreja porque Deus está curando. Esquece isso aí, meu irmão. Esquece. Deus cura você aqui. Deus cura você no quarto da tua casa. Deus cura você na estrada. Deus cura você em qualquer lugar. Quem crê? Você não tem que estar ligado, né, a um tipo de pensamento ali, né? Eu estou indo buscar a minha cura. Quem patrocinou essa ideia foi Satanás. Satanás. Deus, irmão, Ele sabe o propósito da tua vida. Ele sabe. Você pode ser acometido da pior doença. Se o propósito de Deus na tua vida é de que não chegou o momento, sabe o que vai acontecer? Você vai ser curado. Você vai ser curado por Deus. É simples assim. É desse jeito. Então Deus não gosta de crente que fica fazendo romaria atrás de cura. Quem gosta de crente desse tipo é o diabo. Quem entendeu o que eu estou falando? Quem gosta de crente desse tipo é o diabo. Vamos prosseguir. Olha aí, tudo que o homem tem dará pela tua alma. 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Irmãos, olha só. Satanás, agora, ele atinge Jó na sua saúde. Se você continuar lendo o livro de Jó, eu convido que você faça isso. São 42 capítulos. Leia um pouquinho mais do livro de Jó. Quando chega no capítulo 38, irmãos, o Jó está mais perdido que torresmo em boca de banguelo. Já viu o banguelo comendo torresmo ou não? Ele não consegue mastigar, varão. É sério. Tem algum irmão aí que é banguelo? Não. Aí funciona assim, ele está mais perdido que torresmo em boca de banguelo, porque vai para lá, vem para cá e o banguelo não consegue mastigar. O Jó está desse jeito no capítulo 38. Aí, irmão, ele faz lá umas 200.000 perguntas para Deus, e Deus conversa com ele, e o Jó pergunta de lá, e Deus responde de cá, e Deus pergunta para o Jó. É muito bonito esse drama do Jó. Só quando chega no 42, irmãos, o Satanás ele quebra a cara de um jeito, porque diz a Bíblia que em todos esses momentos Jó não pecou e nem atribuiu a Deus a maldade. Deus restitui Jó com outros 10 filhos,
Com toda a riqueza que Jó tinha, a Bíblia diz que Deus passou a dar em dobro para Jó. Porque Deus viu, irmão, que é o que Ele quer ver no seu coração essa manhã, a plenitude de coração em relação a Deus. A plenitude de coração em relação a Deus. Quem é você? Quem é você? Porque o crente, é conforme eu disse, né? O crente é assim, se ele está surfando na crista da onda e Deus está abençoando, né? Ai, Deus está me abençoando. Quando dá um negativo, ô irmão, mas você não vem na reunião cristã por quê? Ih, pastor, você não sabe nada da minha vida, você não sabe as dificuldades que estou enfrentando. É desse jeito, é o tipo do crente que o diabo gosta. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o tipo do crente que o diabo gosta, irmão. Só sabe buscar Deus quando as coisas estão boas. Queridos irmãos, eu espero que essa pregação tenha lhe sintonizado. Quem cresceu com ela aí, dá um amém. Eu espero que ela tenha lhe sintonizado. Existe algo muito maior do que as nossas próprias consecuções para nós buscarmos a Deus. Existe algo muito maior do que a nossa saúde para buscarmos a Deus. Então nunca se engane. Lembre-se sempre de uma coisa, irmãos. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o quanto o seu coração é pleno para com Ele. Ele sabe. Você não precisa falar para Ele. Ele sabe. Tem a foto do Jó? Tá aí, irmão, Jó sentado. Aí chegam os 3 amigos de Jó. Jó sentado em cinza, ele ficou com o corpo, irmão, todo cheio de úlceras. Ele tinha que se coçar com um caco de telha. E esse era o crente que ainda falava assim, glória a Deus, aleluia. Esse era o crente que ainda dava um glória a Deus. O sofrimento dele era tão grande, irmãos, que os 3 amigos dele chegam e não conseguem falar nada com ele. Você já imaginou? Quem viu aquele homem rico, cheio de saúde, feliz da vida, nessa situação? Diz a Bíblia que ele senta e fica uma semana sem falar nada com Jó. Fica quieto, chorando, porque o sofrimento dele era muito grande. Irmão, não importa o que você passe na vida. Se você deixar Deus no controle, você vai ter tudo de novo e mais um pouco. Fica tranquilo. Fique em paz. Só não seja um crente meretrício, que corre atrás de Deus só por causa de bênçãos. A cruz do Calvário foi para salvar sua alma de uma eternidade no lago de fogo. É para isso que foi a cruz do Calvário. Não foi para te dar carro novo. Não foi para te dar casa nova. Não foi para te dar situação financeira melhor nesse mundo. A cruz do Calvário serviu para te salvar. E Deus aposta em você, como crente, que reconhece o significado da cruz. Deus aposta em você como crente, que alegra o coração dele, porque busca ele por quem ele é, não pelo que ele pode te dar. Deus abençoe vocês.